importante esse contato com a casca, pois elas contêm os polifenóis, antocianinas, que são responsáveis por dar a coloração, e também taninos, que vão ser responsáveis por dar a estrutura, dar corpo ao vinho. Em seguida, pessoal, são adicionadas as leveduras, que é o fermento biológico de pão. Para em seguida, então, ser dada a sua fermentação alcoólica, que é a transformação dos açúcares da uva em álcool e gás carbônico. Então, pessoal, acho que está acabando a bateria. Todo mundo consegue me ouvir bem assim? Sim. Então, pessoal, a fermentação alcoólica, como eu comentei, né, são adicionadas as leveduras. Só que então essa fermentação ela ocorre numa média entre 24 a 28 graus. E esse processo pode durar em torno de 7 a 15 dias. Aí, passado esse período, as cascas são separadas e o vinho então segue dois caminhos distintos. Se for um vinho jovem, ele vai ser estabilizado, filtrado, engarrafado e vai seguir para o mercado para comercialização. Já então, se for um vinho de guarda, vai para as barricas de carvalho, onde ocorrerá todo o processo de amadurecimento dos tanídeos, que eu vou comentar mais adiante com vocês. Bom, pessoal, para a elaboração dos vinhos brancos, o processo é um pouquinho diferente. Então, as bagas, o pessoal geralmente conhece pelos grãos das uvas. Então, antes de descer para esses tanques, elas vão para uma prensa chamada prensa pneumática. Dentro dela, pessoal, tem um balão. E à medida então que este incha, vai colocar essa baga entre a parede do tanque e o balão e vai rachar ela levemente, evitando a quebra das sementes que podem passar um sabor indesejado, um amargor ao mosto. Depois, então, sim, o mosto, a polpa, desce para esses tanques, são adicionadas as leveduras, só que aí, então, diferente dos vinhos tintos, a fermentação alcoólica vai ocorrer em média entre 14 a 16 graus, para a preservação dos aromas frutados e florais, que são aromas característicos da própria uva. Então, pessoal, esse processo acaba durando um pouquinho mais de tempo, até devido a essa baixa temperatura, pode durar em torno de 20 a 25 dias. Passado esse período, então, também vai ser estabilizado, filtrado e engarrafado. Pessoal, até aqui, quanto ao processo de elaboração, alguma dúvida? Não? Todo mundo, então, já aprendeu a elaborar vinhos? Um balão. Ele estoura? Não. Não é balão? Balão é só uma maneira de dizer, não é que nem aquele balão normal que a gente tem nas festas de aniversário. Ele é um balão mais grosso, ele incha e depois desincha normal. Ele não estoura. Como se a gente não tivesse amarrado o balão. Ele é diferente, ele não é que nem aqueles balão de festinha de aniversário. Ele é uma espécie de um plástico. E qual o mínimo de tempo que fica? Varia de vinho para vinho, tá? Existem vinhos que podem ficar prontos em 2, 3 meses, como vinhos que podem ficar prontos em 3 anos. Então, vai variar muito. Em geral, vinhos jovens ficam prontos mais rápidos e então vinhos de guarda, como tem um processo um pouco mais complexo, demora um pouquinho mais. Uns 3, 4 anos pode demorar, dependendo do vinho, da passagem por carvalho e tudo mais. Então, a gente nunca estipula uma data certa. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, agora eu vou conduzir vocês para o próximo setor e a gente então vai atravessar o primeiro túnel. Risco de morte? Meu filho, Temos um pouquinho da nossa história preservada. Esse prédio aqui é o prédio mais antigo da vinícola. Foi aqui onde funcionou a antiga vinícola brasileira e depois então o primeiro prédio aqui da vinícola Aurora. E aqui então vocês podem observar, nós temos essas grandes pipas de madeira. Elas não são aquelas de carvalho, tá, pessoal? Elas são de pinho araucária e grápia, madeiras que são originárias aqui do sul do país. Então essas pipas sim foram utilizadas há muitos anos atrás para fermentação, para elaboração dos vinhos, só que atualmente a gente utiliza elas somente para o armazenamento dos nossos vinhos de mesa, o sangue de boi e o country wine.
sua fase final, já prontos, apenas aguardando então para seguir para o setor do engarrafamento. Então, pessoal, a gente tem entre as 3 unidades cerca de 150 dessas pipas. E elas têm capacidade que vai variar de 65 a 120 mil litros. E o tempo de vida delas pode chegar a 40 anos ou bem mais, desde que sejam feitos todos os seus cuidados e reparos necessários. Pessoal, aproveitando, né, que nós estamos aqui nesse setor, eu vou comentar uma curiosidade com vocês. O vinho, o suco também, são ricos em uma substância que a gente chama de bitartarato de potássio. Ou eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar dos cristais de tártaro. Não? Sabe aquela pedra que tinha lá no cantinho da sala de vídeo? Sim? Aquilo lá, então, pessoal, são os cristais de tártaro. E esse cristal, então, fica impregnado no interior das paredes das pipas. Só que então, para realizar a extração desse produto e a limpeza dessas pipas, vão entrar cerca de 2 a 4 dos nossos cantineiros por essas pequenas entradas que tem aqui as laterais das pipas. São as únicas entradas que elas possuem. Então eles entram ali dentro com machadinhas, jatos d'água, iluminação, escadas desmontáveis, enfim, todo o equipamento de segurança necessário. Vão realizar a extração desse produto que depois a gente comercializa para indústrias farmacêuticas e também laboratórios, com os quais são elaborados cremes dentais, cosméticos, shampoos, e as esposas dos cooperados fazem joias, brincos, anéis, colares. Então, pessoal, na verdade, aqui na vinícola tudo se reaproveita, tudo se reutiliza. Aqui, então, tudo tem destino. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim? Então, tem uma fábrica lá de cosméticos que compra esse novo ali, cosmético. Esse pessoal não faz cosméticos. É? Vocês são os nossos compradores, então? Os cristais? Sim? Bom, então, pessoal, agora a gente vai atravessar o segundo túnel, tá? E esse túnel aqui, então, fica embaixo de outra rua, que é o estacionamento da loja de vinhos. A rua pela qual vocês vão sair